A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou Gustavo do canal Alerta Profético, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje quero falar sobre o cenário apocalíptico que está sendo emoldurado para a nova ordem mundial. Mas alguns até perguntam o que é essa tal de nova ordem mundial. A geopolítica vai classificar nova ordem mundial como o cenário mundial após a Guerra Fria. Cenário este que foi marcado por dois grandes eventos mundiais que marcaram a chamada Velha Ordem. E que dois eventos são esses? O primeiro deles é a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. O segundo evento, a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. Ao fim da Segunda Guerra, então, o mundo se encontrou bipolarizado, ou seja, dividido entre duas super grandes potências, formando assim dois blocos mundiais. E esses dois blocos mundiais é a representação da antiga ou da velha ordem mundial, ou seja, o mundo dividido entre dois blocos. Um bloco formado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o outro bloco formado pelos Estados Unidos da América, sendo os Estados Unidos da América a representação do bloco capitalista. Já o bloco formado pela União Soviética é a representação do bloco socialista. E nessa época o Terceiro Mundo não quis se aliar a nenhuma dessas ideologias. O Terceiro Mundo não quis fazer um alinhamento, pois disse que havia coisas mais importantes para resolver. Porém, o Terceiro Mundo passou a ser alvo desses dois blocos. Então esses dois blocos lutaram para conquistar o Terceiro Mundo. E essa conquista passa a ser chamada de Guerra Fria. Por que fria? A Guerra Quente seria uma guerra armada, como foi a Primeira e a Segunda. E agora, se esses dois blocos fizessem mais uma Guerra Quente, poderiam dizimar grande parte da população mundial. Começou-se então uma Guerra Fria, ou seja, uma guerra sem armas, uma guerra ideológica entre Rússia e Estados Unidos, para conseguirem o domínio mundial. E essa guerra envolveu a corrida espacial, a corrida armamentista, o uso da mídia em massa, inserindo mensagens subliminares em filmes, propagandas, desenhos. Um exemplo disso foi nessa época que surgiu o herói Capitão América, e ali uma representação do Capitão América contra o Caveira Vermelha, então a representação dos Estados Unidos contra a União Soviética. Esses dois blocos também patrocinaram treinamento militar de outros países, de grupos terroristas e também de grupos de mercenários. E o símbolo máximo desta Guerra Fria foi o Muro de Berlim, que dividiu a Alemanha em duas. A Alemanha Oriental, que se tornou socialista, e a Alemanha Ocidental, que se tornou capitalista. Então, o Muro de Berlim dividiu a Alemanha entre dois blocos, e ele se tornou o símbolo máximo desta Guerra Fria. Esse muro foi construído em 1961 e ele foi derrubado em 1989, 28 anos depois, após sua construção, ele é derrubado, marcando assim o fim da Guerra Fria. E ao fim da Guerra Fria, estabeleceu-se então o domínio capitalista sobre o mundo e a supremacia dos Estados Unidos. O capitalismo então avança e passa a predominar sobre o mundo, marcando assim o fim da Guerra Fria, o fim da antiga ordem e o início agora da chamada nova ordem mundial, porém na visão geopolítica. Na antiga ordem, o mundo estava dividido, estava bipolarizado, porém agora na nova ordem, o mundo está globalizado. Então a globalização é a marca da nova ordem mundial na visão geopolítica. Até o momento estamos dando uma visão histórica e geopolítica, mas a partir deste momento, onde agora temos um mundo globalizado, agora começa a se emoldurar uma visão apocalíptica e profética sobre o fim dos tempos. É aqui agora que entra a nossa visão, como dissemos no início desse vídeo, que falaríamos sobre o cenário apocalíptico da nova ordem mundial. É exatamente aqui agora, com o mundo globalizado, que começa a se emoldurar um cenário apocalíptico, voltado para as profecias bíblicas, para a preparação do mundo para uma nova ordem, não apenas geopolítica, mas também espiritual, de domínio, uma ordem maligna, dominada por um homem que a Bíblia chama de anticristo, onde ele vai estabelecer um governo único sobre essa terra. E aqui começa a preparação do mundo para receber um governo mundial
que a Bíblia vai chamar de governo do anticristo ou do antimessias. Pois agora dá-se início a um novo plano de governo e de domínio mundial com raízes agora espirituais e místicas. O livro do Apocalipse vai desenhar um governo mundial liderado por uma figura política chamada Anticristo, e ele vai ter o apoio de uma figura religiosa chamado falso profeta. E como será esse governo? Há um princípio da interpretação bíblica chamado princípio da primeira menção, que quando algo é mencionado pela primeira vez nas Escrituras, vai dar característica de como será no futuro. Então, quando falamos sobre esse governo liderado pelo Anticristo, essa nova ordem mundial, a Bíblia vai dizer em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Ou seja, há um padrão que já aconteceu no passado que vai se repetir no futuro. Então não há novidade. São padrões que vão se repetindo com maior ou menor intensidade. E o primeiro modelo bíblico que nós vamos encontrar de nova ordem mundial está em Gênesis 11, quando aparece um grande líder, o primeiro líder mundial, aparece o primeiro governante da terra, que a Bíblia vai chamar de Nimrod, estabelece ali uma nova ordem diferente da ordem de Deus. Deus havia dado uma ordem para crescer, multiplicar, encher a terra. Nimrod agora dá uma ordem diferente da ordem de Deus. Ele diz a ninguém se espalha, fica todo mundo comigo, nós vamos estabelecer um império para nós. No tempo de Nimrod havia uma só língua, um só idioma. E quando se fala em governo global, também se fala em um idioma único, um idioma universal. Havia uma só religião no tempo de Nimrod, que era uma religião pagã. Então o paganismo se originou ali em Nimrod. A base do paganismo está em Nimrod, Semíramis e Tamuz. Então o governo de Nimrod foi baseado na rebelião contra a ordem de Deus, ou seja, contra a palavra de Deus. O governo do anticristo também será um governo baseado na rebelião contra a palavra de Deus. Nimrod era tanto um líder político como religioso. O governo do anticristo terá um líder político e um líder religioso. E as profecias apocalípticas vão mostrar que, mais uma vez, no fim dos tempos, haverá a união desses poderes, o poder político e religioso, para a formação de um governo mundial totalitarista e iníquo, baseado na iniquidade. O governo do anticristo destacará um homem. 1 João capítulo 2, verso 18 diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Eu destaco nesse texto, muitos se têm feito anticristo. Então quem são esses que se têm feito anticristo, que são contra Cristo, que batalham contra Cristo, que batalham contra a sua palavra? São todos aqueles que estão alinhados com a agenda globalista, ideológica e anticristã desta última hora. Então estes se têm feito também anticristos. A Bíblia vai chamá-lo também, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3, de homem do pecado, filho da perdição, pois ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses 2, verso 8, ele é chamado de o iníquo. No verso 9 diz que ele virá com poder, sinais e prodígios da mentira. Ele será o presente, o prêmio, a recompensa de todos aqueles que hoje em dia têm prazer na mentira e na iniquidade. E olha só como esse negócio é sério, hein? As pessoas que têm prazer na mentira e na iniquidade. Olha só o que está acontecendo no nosso país, essa questão das pessoas que têm prazer na mentira e na iniquidade. Ladrão tem em todo lugar, mas o que está acontecendo no Brasil é que é o único lugar no mundo que ladrão tem fã-clube. Então nós temos no Brasil um ladrão que tem um fã-clube. Então isso é um exemplo muito forte, muito claro, de pessoas que nessa última hora têm prazer na mentira e na iniquidade. Então, irmãos, esses que têm prazer em mentira e iniquidade, uma hora a conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde vai chegar a conta. E não adianta vir com mimimi, escrever bobagem aqui, dar uma resposta, porque a verdade tem que ser dita. Para esse vídeo não ficar muito extenso, vamos dar uma parada aqui e vamos falar no segundo vídeo agora. No próximo vídeo vamos falar agora como que está sendo essa preparação para a nova ordem mundial.
Vamos mostrar no próximo vídeo os 3 esquemas de domínio global, as agendas e as cartilhas da nova ordem mundial, quem está trabalhando para cumprir as cartilhas e as agendas, qual é o maior sistema anticristão do mundo, os 10 blocos de nações que representam os 10 chifres do dragão, que representam também os 10 dedos da estátua de Daniel. Então não perca, no próximo vídeo nós vamos estar complementando esse assunto. Então pedimos agora o seu apoio, para que você deixe o seu like, seu joinha. É muito importante você assistir o vídeo e colocar o joinha aí, porque quanto mais joinha tiver, o YouTube passa a indicar o vídeo para as pessoas estarem assistindo. Então é muito importante esse apoio seu aí. Então coloque aí o joinha. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no nosso canal. Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua sugestão para os próximos assuntos que você gostaria que fosse tratado aqui. Que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo.